É isso, hoje vamos falar sobre artrite, artrose, inflamações que causam aí dores e a gente vai saber o que provoca e como tratar essas doenças com a doutora Mariana Ortega Pérez, que é reumatologista e está aqui conosco online. Doutora, seja bem-vinda, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante. Bacana. Doutora, fala pra gente quais os principais problemas e doenças que a reumatologia trata. Bem, Marina, o reumatologista, ele trata de doenças inflamatórias que podem ser doenças inflamatórias sistêmicas, como artrite reumatoide, lúpus, esclerose sistêmica, e mais comumente como doenças como artrose, que acometem a população em geral. Tá certo, doutor. Explica também pra gente um pouco o que essas doenças, os principais sintomas dela, o que a pessoa sente ali logo de início que ela pode se atentar e procurar um especialista. Existem algumas diferenças importantes. Os nomes são parecidos, artrite e artrose, mas existem algumas diferenças. Artrite é uma inflamação nas articulações, nas juntas, ou seja, nas articulações das mãos, dos punhos, joelhos, tornozelos. Os pacientes eles sentem essas articulações dolorosas, inchadas, rígidas. Então, a artrite diz respeito à inflamação das articulações. Já a artrose é um desgaste, uma doença degenerativa que leva a um desgaste da cartilagem da articulação. Também leva a dor, leva a rigidez e em alguns casos pode também existir algum componente de inflamação na articulação. A artrose também pode ser chamada de osteoartrose, osteoartrite e tem esse componente degenerativo de desgaste. Certo, doutor, e nos dois casos, eles são causados, né, essas doenças, esses problemas, são causados por algum tipo de carga genética ou estilo de vida da pessoa? A artrite, na verdade, ela é um sinal, um sintoma. O paciente chega para a gente com artrite, com uma articulação inchada, né, já relatando isso, que notou a mão inchada, com dificuldade, principalmente pela manhã, que acorda, sente a articulação mais rígida, que tem que começar a fazer os movimentos, as coisas de casa para soltar. Então, o paciente chega com essa queixa. Cabe ao reumatologista, nós que somos os especialistas, a escutar o paciente, tirar uma história clínica, examinar e saber o que causa a artrite. Existe uma série de doenças reumatológicas que dão artrite. Então, a artrite é um sinal, um sintoma que o paciente traz para a gente. Cabe a gente unir as peças e saber qual doença está associada a isso. Só para vocês terem uma ideia, o que é que causa artrite? Várias coisas. Artrite reumatoide é uma causa de artrite. O lúpus causa artrite. A gota causa artrite. E doenças infecciosas podem causar artrite. Então, cabe a nós juntarmos isso e saber se essa artrite está no contexto de alguma dessas doenças para poder tratar adequadamente o paciente. A artrite reumatoide, por exemplo, que é uma doença muito importante que causa artrite, que acomete mulheres jovens, ela tem uma causa multifatorial. Ela pode ter, a paciente, eu digo paciente que acomete mais mulheres, pode ter uma suscetibilidade genética. Então, tem um componente genético e pode ter um componente ambiental, que é um gatilho para desenvolvimento da doença. Então, nesse caso da artrite reumatoide, existe essa questão genética. E a gente sabe que da questão ambiental, o tabagismo, o cigarro é muito importante também para o desenvolvimento da artrite reumatoide. E aí, cada uma dessas doenças vão ter a sua especificidade, uma causa, né? Mas só citando a artrite reumatoide, tem uma questão genética, sim. E essas dores, elas podem acontecer em qualquer parte do corpo, doutora? Sim, qualquer parte do corpo. A gente sabe que o mais comum da artrite em si é acometer mãos e punhos, tá? Então, começa com as mãos e punhos. Tem algumas artrites que pega mais uma mão, outra as duas mãos de uma forma simétrica, mas isso também pode acometer os joelhos, os tornozelos, os cotovelos, a coluna também.
E artrose, que é esse desgaste que é mais comum com o passar dos anos, na mulher na pós-menopausa ou idosa, ela também tem uma predileção pelas mãos e também pelos joelhos, que é uma área de carga, uma sobrecarga mecânica. Certo. Doutora, fala pra gente um pouquinho em relação aos tratamentos. Eles são muito diferentes em relação à artrite e à artrose? Eu costumo conversar com os meus pacientes, eu costumo ensinar algumas coisinhas, porque embora sejam doenças diferentes, existem algumas coisas que são em comum, que a gente orienta, que ajuda os nossos pacientes a viverem melhor, com mais qualidade, né? Então, em relação ao tratamento, cada uma das doenças vai ter o seu tratamento medicamentoso, tá? Isso é particular para cada uma das doenças, para cada um dos pacientes. Mas existem alguns tratamentos não medicamentosos que a gente pode aplicar para os nossos pacientes em geral. E isso vai ajudar muito nas dores e vai ajudar muito os nossos pacientes a manter uma qualidade de vida. Eu costumo até dizer que são as 5 regras de ouro que eu oriento os pacientes no consultório. Basicamente, o paciente tem que fazer atividade física, e a gente pode depois explorar um pouquinho mais isso no nosso bate-papo, mas manter uma alimentação saudável, cuidado com o calçado, escolher muito bem o calçado, isso é super importante, também podemos falar um pouquinho mais. Fazer uma proteção das articulações, uma proteção articular, usar de maneira racional e inteligente as nossas articulações, as nossas juntas, para que os nossos pacientes não tenham tanta dor. E alguns pacientes que chegam um pouquinho mais tarde, infelizmente isso pode acontecer, já com sequelas, existem algumas adaptações que o paciente pode fazer com utensílios domésticos que ajudam a uma melhor utilização, né, das articulações para que não tenha dor. Doutora, a senhora falou, eu fiquei curioso. Como usar as articulações aí de forma inteligente? Primeiro, o paciente ele tem que se conhecer. E os pacientes eles se conhecem muito bem. Eles sabem aquele movimento que ocasiona a dor. Então, o que eu oriento? Use de maneira inteligente as suas articulações. Esteja atento aos sinais do seu corpo. Então, tente equilibrar a carga do peso, do que você está carregando, nas 2 articulações. Então, não faça isso só com um braço. Equilibre essa carga com os dois ombros, com as 2 mãos, para que não sobrecarregue uma e menos a outra. Isso a gente consegue equilibrar. É um movimento que o paciente sente que vai erguer muito o braço para estender uma roupa, alguma coisa, diminua um pouco essa amplitude do movimento. Quer dizer, se conheça, esteja atento aos sinais do corpo e tente equilibrar a carga nos seus movimentos. Isso vai ajudar muito na diminuição da carga sobre as articulações, sobre as juntas. Certo. Doutora, em relação à atividade física, né, que foi um dos aspectos também que a senhora citou, a pessoa que já está com dores, ela consegue fazer a prática de atividade física? É indicado, inclusive, nesse momento já de dor, ou seja, que ela já está com a crise, ou é só o preventivo? Tá. É importante que se o paciente tiver com uma artrite ativa, né, que a gente não coloque uma carga grande nessa articulação, né? A gente precisa equilibrar essa atividade da doença, como a gente diz, essa inflamação, para que possa fazer a atividade física, né? Que isso faça de uma maneira progressivamente, né? Conforme a tolerabilidade do paciente. Então, se o paciente está muito inflamado, não adianta a gente forçar. Então, a gente vai atenuar isso, vai melhorar isso, e aí, aos pouquinhos, vai voltando para a atividade física conforme a tolerabilidade. E a atividade física, Marina, é super importante, ela atua sobre diversos aspectos, tá? A atividade física ela é importante não só do ponto de vista de ganho de força muscular, que ajuda muito nas articulações, atua também sobre ajudar no alongamento, na flexibilidade do paciente, no equilíbrio. Então veja os benefícios, né, da atividade física. E fora os outros benefícios, a atividade física reduz a dor,
A atividade física melhora o humor, melhora o sono, melhora o condicionamento cardiovascular, então é só benefícios, tanto do ponto de vista articular, reumatológico, como sobre esses outros aspectos. E a atividade física, ela pode ser preventiva de alguma forma ou não? A gente não tem assim, nenhum estudo que diga que fazer atividade física vai prevenir o surgimento da artrite em si, da inflamação. Mas a gente sabe que, particularmente na artrose, na osteoartrose, especialmente de joelhos, a atividade física previne a progressão. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que eles precisam blindar os joelhos deles. E como a gente faz isso? Fortalecendo o quadríceps, fortalecendo a coxa. E a atividade física evita a progressão da artrose, principalmente de joelhos. Certo, doutora, a senhora explicou pra gente que a artrose é em relação à cartilagem, né? Até meu pai tem esse problema, ele tá sofrendo muito com dores aí que começaram no quadril e estão alastrando pelo corpo todo, na verdade. Tem cura, ou seja, essa cartilagem ela tem como se regenerar? Qual que seria o tratamento específico para a artrose? Teria caso cirúrgico também, chegando a algum ponto aí de cirurgia ou não? Você falou alguns aspectos muito importantes. Primeiro, você falou do seu pai, né, que é homem. A artrose, ela particularmente nas mulheres, ela comete mãos e joelhos. No homem também isso pode acontecer, mas no homem é um pouquinho mais comum no quadril, tá? Que é a bacia, como você falou do seu pai. Sempre que o paciente ele chega para a gente com artrose, a gente tem que também ver se é artrose mesmo, se é só, entre aspas, artrose, ou se tem alguma outra coisa envolvida, porque é muito comum as pessoas acharem que idoso é artrose. Pode ter um componente de artrose por ser idoso, por ter esse desgaste, mas a gente tem que afastar também outras coisas, Marina. Saber se além da artrose tem alguma outra coisa para a gente tratar. Então a gente sempre tem que investigar o paciente com artrose. E você me falou em cura. Não existe uma cura, existe um controle. É como se fosse uma pressão alta, um diabetes, um hipotireoidismo, um problema da tireoide, que a gente precisa tratar. Então o tratamento é contínuo, regular. Não existe uma cura, mas existe um controle. Alguns casos em que o paciente já está num estágio muito crônico, com muita dor, muito comprometido a articulação, nesses casos de artrose, muitas vezes esse paciente acaba indo para prótese. O que é a prótese? É substituir aquela articulação que está desgastada por uma prótese que vai funcionar como se fosse uma articulação. Então, nesses casos mais graves, podem ter indicação de ir para prótese. Respondendo à tua pergunta, até o momento não existe nada que faça com que volte a articulação, a cartilagem. Isso ainda não existe, algo que volte atrás, né? Então, nós não temos ainda isso. Doutora, maus hábitos, né? Ficar na frente do computador ali, né? Trabalhando muitas horas no celular, isso pode influenciar de alguma forma no aparecimento desse problema aí ou não? Não tem nada que comprove isso, que pessoas que digitam mais estão mais suscetíveis a ter artrose. Não existe qualquer inflamação. Não há nada que comprove isso, tá? Mas a gente sabe que em algumas doenças, é claro que o esforço repetitivo pode levar a lesões, mas particularmente na artrite, na artrose, digitar muito, ficar muito na frente do computador, isso não está associado ao aparecimento da doença. Certo, doutora. Agora, em relação à questão de homens e mulheres, né? Você citou em alguns momentos que é diferente, né? Até acomete em mais alguns lugares as mulheres. Não tem a explicação para isso? Essa diferença aí nas mulheres e nos homens dessas doenças?
Marina, você sabe que as doenças reumatológicas, doenças reumáticas, elas acometem, na sua maioria, mulheres, né? Então, se a gente pegar um consultório de reumato, a maior parte dos pacientes vão ser mulheres. É claro que existem algumas doenças que acometem mais homens, por exemplo, a gota, a espondilite anquilosante, que é uma doença particularmente em homens jovens. O restante das doenças acometem mulheres, inclusive artrite reumatoide, artrose, lúpus, e a gente acredita que exista aí algumas questões aí hormonais envolvidas, né? Então, por isso as mulheres são mais suscetíveis a ter esses problemas reumáticos. Doutora, a gente recebeu algumas participações, né, quando dissemos que iríamos entrevistar uma pessoa para falar sobre reumatologia, né, doenças reumatológicas. Muita gente perguntando sobre bursite e tendinite. O que é pior? A senhora explica um pouco para a gente do que se trata essas duas doenças? Sim. O que é a bursite? Nós temos próximo das nossas articulações, só para vocês entenderem, todos nós temos bolsas, que são as bursas, né? Então a gente tem bursas no ombro, temos na bacia, temos no joelho. E quando essas bursas, essas bolsinhas, elas inflamam, elas ficam inchadas e doloridas. Isso a gente chama de bursite. Alguns locais que podem acometer muito isso são esses locais que eu falei. Então, a bursite é uma causa de dor no ombro, pode ser uma causa de dor na bacia, principalmente na parte lateral da bacia do quadril e também do joelho. Então, é muito importante que quando o paciente ele tem dor nesses locais, vá para o especialista, vá para o reumatologista, para que o reumatologista possa examinar, ver se é bursite mesmo ou se é inflamação de algum outro lugar. Por exemplo, os tendões, que é o que vocês falaram, que são as tendinites. Os tendões são estruturas que nos ajudam no movimento dos nossos braços, das nossas pernas, da bacia, e esses tendões eles podem também inflamar. E essa inflamação é a tendinite, que também existe tendinite no ombro, da bacia, muito comum, também do tornozelo, de vários locais. Certo. Doutora, existe incidência de doenças reumatológicas em crianças ou não? Elas acometem aí as pessoas com o passar dos anos mesmo? Esse assunto é super importante, porque as pessoas acham que doença reumática acomete idosos, né? Então, e quando eu falo isso, os pacientes ficam muito surpresos. Por que não? Na verdade, a maior parte das doenças da reumatologia, todas essas doenças que eu mencionei para vocês, artrite reumatoide, lúpus, fibromialgia, vocês devem ter ouvido falar muito na semana, que foi a semana da fibromialgia, são doenças que acometem mulheres jovens, por volta de 30 a 50 anos. A osteoartrose, particularmente pós-menopausa, então mulheres um pouquinho mais velhas. E crianças? Crianças também podem ter doenças reumatológicas, são as formas juvenis que a gente fala, são as formas em que acometem crianças com menos de 16 anos de idade. Isso também pode acontecer. Como exemplos, a gente tem a artrite idiopática juvenil, que acometem meninos e meninas que começam com quadro de artrite nas mãos, nos punhos, nos joelhos, com menos de 16 anos de idade. Existem também formas juvenis do lúpus, então as crianças podem ser acometidas. É menos comum, mas acontece também. E as formas de manifestação dessas doenças é a mesma, doutora? Dores, o diagnóstico vem a partir desses primeiros sintomas assim que são iguais? A gente percebe que a artrite, a inflamação, a dor nas articulações é um sintoma comum a muitas doenças, como eu falei para vocês. Então, todas essas doenças podem ter artrite e mais alguma coisa que é particular de cada uma dessas doenças, mas é muito comum esses quadros começarem com artrite. Tá certo. Tá bom, então, doutora, quero te agradecer muito, viu? Queremos te agradecer a participação, muito esclarecedora aí, falando sobre as diferenças, né? Eu acho que são doenças que se confundem, né? Problemas que se confundem muito aí. Fica legal para o pessoal tentar ver, né? Logo para procurar um especialista se estejam sentindo esses sintomas. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, foi um prazer participar. Um abraço para vocês, um ótimo dia.